João, sempre me deparo com a afirmação de que o proletário é a última classe da história, pois não tem nada a perder. Desculpa se essa não for a citação correta. A mesma dúvida me surge. Os escravizados, por exemplo, não se enquadrariam nesse mesmo cenário? Eu entendo a transição da sociedade antiga para a feudal e da feudal para a capitalista, e a contradição entre as classes destas, mas sempre tenho dificuldade de entender a escravidão nesses cenários. Por exemplo, o Brasil colonial, qual seria a contradição principal, se não entre os escravizados e os senhores? Bom, aqui uma pergunta muito importante, né? Porque sempre, né, nas minhas lives, aqui nos meus conteúdos, eu falo que o proletariado é a última classe da história, aquela que não há nada a perder, precisamente por ser aquela que não tem nada além, né, de sua força de trabalho, né? Não tem nenhum meio de produção e, portanto, né, não tem nenhum interesse na manutenção da velha sociedade, né, de qualquer forma possível de opressão, exploração, de maneira nenhuma. Né? Ela tem todas as capacidades, as condições para de fato abolir de vez todo esse sistema, né, que a gente vem vivendo, e é por isso que a gente coloca a última classe. Mas por que não os escravos? Né? Por que não as pessoas escravizadas, que também não detinham, né, a priori, nenhuma parte dos meios de produção? É uma pergunta interessante, né? E nos próprios comentários aqui já teve respostas muito corretas, né? Já teve respostas muito fundamentais, né, sobre essa questão. Mas eu vou estar dando aqui minha contribuição, né? Uma delas, inclusive, acaba coincidindo com uma das respostas do comentário. Mas então é importante destacar, né, que quando a gente fala a última classe da história, né, para a gente poder ter essa análise, a gente tem que estar no capitalismo. Né? A gente teve que estar no capitalismo. Por quê? Porque apenas com a grande indústria, né, com a socialização geral do trabalho que existe atualmente, é que é possível abolir todas as classes. Antes não era possível. Né? Apenas isso, por diversos motivos, mas por quê? Porque o desenvolvimento das forças produtivas, aquela época da sociedade, não permitia essa socialização de produção. O trabalho ainda era bastante individualizado. Né? Com o desenvolvimento do capitalismo na grande indústria, na qual o trabalhador, todos eles se concentram na fábrica para produzir peças, produzir máquinas, assim por diante, você tem a socialização, praticamente quase absoluta da produção, né? E que engendra, por sua vez, né, a apropriação cada vez mais privada do capital, e que engendra a contradição fundamental que leva, né, o que Marx chamou da negação da negação. Agora os expropriadores são expropriados. Né? Então, fundamentalmente é isso. Mas como o próprio companheiro falou ali, né, o próprio Engels dá essa resposta num texto muito interessante, cujo nome é Princípios Básicos do Comunismo. Aqui o Engels discorre sobre essa questão. Né? É muito importante isso, deixa eu só achar aqui. Ele descobre a diferença, né, da exploração que se dá entre o escravo e o proletário, e por que, na verdade, que o proletário é a última classe e não o escravo. Né? Então, vamos ver aqui. Ó. Como se diferencia o proletário do escravo? O escravo está vendido de uma vez para sempre. O proletário tem de se vender a si próprio diariamente e hora a hora. O indivíduo escravo, propriedade de um senhor, tem uma existência assegurada, por muito miserável que seja, em virtude do interesse do senhor. O indivíduo proletário, propriedade, por assim dizer, de toda a classe burguesa, a quem o trabalho só é comprado quando alguém dele precisa, não tem a existência assegurada. Essa existência está apenas assegurada a toda a classe dos proletários. O escravo está fora da concorrência. O proletário está dentro dela e sente todas as suas flutuações. O escravo vale como uma coisa, não como um membro da sociedade civil. O proletário é reconhecido como pessoa, como um membro da sociedade civil. O escravo pode, portanto, levar uma existência melhor do que a do proletário, mas o proletário pertence a uma etapa superior do desenvolvimento da sociedade e está ele próprio numa etapa superior à do escravo. O escravo liberta-se ao abolir, de entre todas as relações de propriedade privada, apenas a relação da escravatura, e ao tornar-se assim ele próprio proprietário. O proletário só pode libertar-se ao abolir a propriedade privada em geral. Ou seja, aqui fica muito claro na descrição do Engels a diferença, né, do que constitui a classe escrava e proletária. Né? Então, o escravo ele não é um membro da sociedade civil, né? Ele é propriedade de alguém, certo? Enquanto o proletário não. Né? Ao mesmo tempo, né, e isso é o principal,
O escravo, a sua relação fundamental, né, a sua luta fundamental é por abolir a própria escravatura, ao tornar-se e consolidar-se posteriormente como ele próprio proprietário. Já o proletariado só pode efetivar-se como classe abolindo a propriedade privada e abolindo todas as classes de uma vez por todas. Né? Então esse parágrafo que eu acho que já resume bem, né, já sintetiza fundamentalmente todo esse problema, né, dessa diferença, né, por que os escravizados não eram a última classe da história. Né? Em última análise, porque não foram, né, porque depois veio o modo de produção, mas a priori, né, analisando dessa forma por conta disso. Né? Porque o interesse fundamental dele é abolir a escravidão, do proletariado e a propriedade privada em geral. Né? Esse é o motivo do porquê, né, os escravos, os escravizados, não eram a última classe da história, não compunham a última classe da história, mas sim o proletariado, certo? Então, acho que era isso que eu tinha para tratar sobre essa diferença, né, essa pergunta em particular, né, esse comentário em particular. Companheiro aí que eu fiz a pergunta, né, saudações aí, companheiro. Obrigado aí também pela pergunta e por ser membro aqui do canal, certo? Essa pergunta é muito boa. General Milharal pergunta: em síntese, qual é a diferença fundamental da reforma agrária para a revolução agrária? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque, na prática, o que se chama de reforma agrária, na verdade, vamos tratar da seguinte maneira. Quando a gente fala das revoluções burguesas, no mundo como um todo, né? E a gente fala particularmente das revoluções que foram implementadas através da via francesa, da via revolucionária propriamente, não da via prussiana, no qual se estabelece a libertação dos camponeses, né, a liquidação do latifúndio e a distribuição das terras ao campesinato pobre, sem terra ou com pouca terra, que foi o que aconteceu na França, que foi o que aconteceu na Revolução Americana, né, Revolução Americana. Quando a gente fala Revolução Americana, é importante destacar, né, Revolução Americana se refere ao período que vai da independência americana, sendo a primeira etapa da Revolução, até a Guerra Civil Americana, que é a segunda etapa. Né? A primeira etapa da Revolução Americana, ela cumpre o objetivo de liquidar a relação colonial dos Estados Unidos e, né, a Guerra Civil Americana cumpre o papel tanto da abolição da escravatura como da Revolução Agrária. Né? Já dando spoiler aí, né, já dando a resposta, todo esse processo de destruição do latifúndio, dar terra aos camponeses e garantir a sua propriedade é o que se chama de Revolução Agrária. Foi isso que aconteceu em França, foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, foi isso que aconteceu em vários países do mundo que implementaram uma via revolucionária, certo? Muito se diz hoje que houve uma reforma agrária nos Estados Unidos, através da Guerra Civil Americana, uma reforma agrária na França, através do jacobinismo, e eu não sustento, eu não defendo essa posição. Eu não considero isso. Por quê? Porque o que se chama de reforma agrária não tem absolutamente nada a ver com a Revolução Agrária. Como, por exemplo, certos setores da direção do MST falam: ah, não, mas tem que fazer uma reforma agrária no Brasil, igual a França fez, igual os Estados Unidos fez. E aí a gente vai ver o que se defende como reforma agrária no país, por exemplo, no Brasil, não tem absolutamente nenhuma relação com o que foi feito na França e nos Estados Unidos. Certo? O que se chama de reforma agrária hoje é o que o presidente Gonçalo chamava de uma das 3 vias de implementação do capitalismo burocrático. No caso, particularmente peruano, né, as 3 leis de Velasco, o presidente Gonçalo trata como as 3 leis de implementação do capitalismo burocrático, né, e que, ainda que, claro, não seja imediatamente aplicável ao Brasil, mas em grande parte é aplicável sim, para a gente compreender o que representa a construção do capitalismo burocrático no nosso país, o que é essa tal reforma agrária que se fala tanto. Né? E, basicamente, o que se chama de reforma agrária nos países de terceiro mundo nada mais são do que leis agrárias minimamente expropriatórias, né, que dão terra, via de regra, unicamente de latifúndios improdutivos, né, de terras improdutivas, algumas delas sequer são habitadas, sequer tem alguém morando lá, qualquer coisa do tipo, dão terras improdutivas aos camponeses, mas não dão mínimas condições de que ele continue na terra. Né? Não dão mínimas condições de que ele continue, fazem pouco caso do direito à propriedade, fazem pouco caso dos ataques da pistolagem contra o campesinato naquela região e, basicamente, criam uma situação que aqueles camponeses que vivem na terra
não vão ter condições de sustentar a sua vida naquela terra. De forma que, eventualmente, eles vão vender a terra e passar a trabalhar de novo para o latifúndio. Certo? Vão passar a trabalhar de novo para o sistema latifundiário. Ou seja, são leis agrárias que, ao fim e ao cabo, contribuem para a expansão dos latifúndios, contribuem para a expansão do sistema latifundiário e, efetivamente, para a semifeudalidade. Né? Os processos de revolução agrária se davam com a liquidação do latifúndio, não se dava dando terras improdutivas, se dava com a liquidação do latifúndio, né? Acabar com o regime latifundiário, semifeudal, e dar terra aos camponeses, garantindo que ali ficassem, né? Garantindo condições de vida, gerando um mercado interno consumidor para garantir a produção desses camponeses, né? E, de fato, mantendo sua posse da terra, sua posse e propriedade da terra, né? Porque posse o camponês já tem, não tem a propriedade, o título da propriedade. Então, fundamentalmente é isso a diferença, né? Revolução agrária é o processo histórico de revolução democrática, né? Cujo eixo, que é o eixo das revoluções democráticas em todo o planeta. Ao passo que reforma agrária é simplesmente um conjunto de leis agrárias expropriatórias do Estado burocrático latifundiário no terceiro mundo para dar migalhas aos camponeses e efetivamente contribuir para a expansão do sistema latifundiário, certo? Não à toa. Uma das primeiras leis de reforma agrária no país, quem que fez? Foi o general Castelo Branco. Foi o Castelo Branco, que foi o primeiro presidente ali do regime militar fascista do país, certo? Para além das tentativas do João Goulart, mas a primeira lei de fato implementada e que deu vigor a isso foi dos militares, certo? Porque precisamente era o interesse deles beneficiar o latifúndio. Então, por qual que é a diferença? Essa é a diferença entre reforma agrária e revolução agrária. O companheiro fez a pergunta, sobre as obras de Mao, alguma recomendação de livros? Vejam, né? O que eu recomendo ao presidente Mao? Em primeiro lugar, eu acho que os 3 textos introdutórios fundamentais para compreender o pensamento do presidente Mao Tse-tung e o maoísmo, certo? Inclusive, né, o Lin Piao, à época, que era o comandante-geral do Exército Popular de Libertação, né, posteriormente se revelou um traidor, mas o Lin Piao, na época, era um porta-voz das opiniões do presidente Mao, certo? Ele falou que existe um conjunto de textos que é indispensável para compreender o maoísmo, para iniciar o estudo do maoísmo e compreender o maoísmo, certo? Que é, precisamente, os 3 artigos permanentes. Tá? Os 3 artigos permanentes do presidente Mao Tse-tung, que, ao meu ver, são fundamentais para essa compreensão. Né? Quais são os 3 artigos permanentes? Servir o povo, em memória de Norman Betume e como Yukong removeu montanhas. Então esses são os primeiros 3 textos, 3 materiais que eu recomendo. Deixa eu até abrir aqui. Aqui, ó. Servir o povo, né? Mao Tse-tung, presidente Mao Tse-tung, 1944, né, dos 3 artigos permanentes. Com os comentários do Exército Popular de Libertação, tá? Isso aqui é muito importante, né? Por que eram 3 artigos permanentes? Porque eles eram utilizados durante a grande Revolução Cultural Proletária, certo? E eram os 3 artigos que todo mundo tinha que ler, tipo, mensalmente, sabe? Da tamanha importância. Então, servir ao povo, a memória de Norman Betume e como Yukong removeu montanhas. Como Yukong removeu as montanhas são os 3 principais artigos para introduzir na obra do presidente Mao Tse-tung, creio que são os mais fundamentais, né? Para além disso, né, o companheiro pode estar pesquisando também sobre a carta chinesa, né? Então tem a carta chinesa aqui no Marxistas, né? Deixa eu até abrir aqui para os companheiros verem. A carta chinesa, que é uma grande exposição, né, aos aportes de validez universal do presidente Mao Tse-tung, no que concerne a disputa, a luta contra o revisionismo soviético, né, que foi uma das coisas mais importantes na formação dos aportes de validez universal do presidente Mao Tse-tung, né? Então aqui, ó, a carta chinesa, a grande batalha ideológica que o Brasil não viu, né? São textos não do presidente Mao, mas do Partido Comunista da China na época, sob direção do presidente Mao Tse-tung, no qual ele trata sobre o revisionismo no PCOS, no PQUS, né? E aqui já começa, não começa não, já há bastante tempo, mas coloca já inúmeros aportes de validez universal do presidente Mao para o marxismo, né, de como eu entendo o maoísmo, e também, né, um texto que para mim é muito importante, que é a Declaração de Início da Grande Revolução Cultural Proletária. Tá? Na verdade, toda a série de documentos que o presidente Mao e o Partido Comunista escreveu durante a Revolução Cultural, ele é muito importante, né, mas esses aqui especialmente, na obra do presidente Mao, são os que mais me chamam a atenção. Consegui abrir aqui, mas enfim, são esses textos, né, a Declaração da Revolução Cultural,
Tem as 5 teses filosóficas do presidente Mao também, o sobre a contradição, o manejo correto das contradições do ser do povo. Aí o companheiro pode ir, né, desenvolvendo e compreendendo, avançando na obra do presidente Mao para compreender, de fato, o maoísmo. Né? Mas, fundamentalmente, essas são os textos iniciais, né? Para quem quer começar a compreender o maoísmo, se nunca leu sobre, esse, eu diria, né, são alguns dos fundamentais para compreender a terceira etapa do marxismo. Mauri pergunta: como aferir racionalmente a demanda com a produção sem que falte nada para ninguém? Sei que o mercado sofre de erros lógicos de excesso ou escassez artificial. Eu tenho um corte de vídeo que eu trago sobre isso aqui no canal. Eu não lembro qual vídeo que tá, né? Mas em resumo, os próprios partidos comunistas historicamente desenvolveram formas de fazer isso, né? Então, o Partido Comunista da União Soviética, durante a União Soviética, desenvolveu formas de resolver esse problema, né? Isso está lá no Manual de Economia Política da União Soviética, né? Ainda que aquele manual já seja bem problemático, mas algumas coisas ali já são, né? Já eram feitas nos tempos de Stalin, então aquilo ali também estava correto. Na China também teve formas, né? Que consistiam principalmente na democratização absoluta da produção, né? Então, ainda que a produção fosse centralizada pelo Estado, os produtores direto, né, os trabalhadores das fábricas tinham grande poder nesse cálculo de demanda. Quem escreve sobre isso é o Charles Bettelheim, no livro Organização Industrial e Revolução Cultural na China, no qual ele trata sobre o cálculo econômico sob a Revolução Cultural na China. Né? Muitos desses métodos economicamente podem estar ultrapassados, porque na época a economia não era tão dinâmica quanto é hoje, mas, para além disso, né, tem economistas, tem pessoas aí ligadas ao marxismo, inclusive com simpatias do maoísmo, nesse caso, né, que é o Paul Cockshott, um economista marxista, né, que inclusive tem como base a Revolução Cultural Proletária, né, como uma das bases de organização política e econômica do socialismo, e ele desenvolveu um método que usa formas computacionais para o cálculo da demanda, né, para o cálculo da demanda, para a precificação, para o cálculo econômico como um todo. Né. Então o professor Paul Cockshott já tem métodos, né? Inclusive ele tem várias discussões ali, discussões não exatamente porque eles já estavam mortos, mas várias críticas àqueles que criticaram essa possibilidade de Mises, Hayek e tal. Né? O próprio Mises mentiu sobre isso, tá? Porque o Mises falava que a União Soviética copiava os preços do Ocidente, nunca apresentou uma fonte para isso. Né? A União Soviética tinha um método próprio de cálculo econômico, que para a época era eficiente, depois, né, com a dinamização da economia, acabou que não deixou de ser tão eficiente assim. Né? Inclusive, até havia um projeto soviético como forma de suprir esse problema, que, salvo engano, se chamava... Eu me esqueci o nome do projeto agora, tá? Mas era um projeto basicamente de automatização na União Soviética, automatização geral da economia, que uma das coisas era, uma dos objetivos dessa automatização era facilitar o cálculo econômico. Né? Então, já abordei isso num outro vídeo, se não me engano, num vídeo que eu trato sobre a Revolução Francesa, mas, em resumo, é isso. É assim que eu compreendo esse problema.